Embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, por intermédio de quem cumprimento os demais membros do Conselho. Meu particular amigo, senhor Yang Wanmin, embaixador da República Popular da China, senhores parlamentares, senhoras e senhores empresários do Brasil e da China, senhoras e senhores. Oportunidade e estratégia andam juntos no nosso relacionamento com a China. Ao longo dos últimos 20 anos, observamos o crescimento exponencial dos vínculos entre os dois países. Trabalhamos hoje com pragmatismo e visão de longo prazo para que as próximas décadas sejam igualmente fecundas em benefício de chineses e brasileiros. O dinamismo, a abrangência e a diversidade de nossa pauta econômica não emitem sinais de declínio ou de esgotamento. Ao contrário, as expectativas apontam para um desempenho maior e melhor em matéria de comércio e investimento, e também de cooperação em ciência, tecnologia, defesa, educação e muitos outros setores. Para que possamos nos beneficiar das oportunidades, precisamos estar preparados. E o governo do presidente Jair Bolsonaro está realizando as reformas necessárias para que o país ingresse em um novo ciclo de crescimento econômico sustentado. E contamos com a China como parceiro nesse percurso. Estado e empresários precisam estar preparados, coordenados e bem informados. Esta conferência ilustra o papel do Conselho Empresarial Brasil-China em propiciar o necessário espaço de reflexão e intercâmbio de opiniões entre governo e setor privado, para vislumbrar caminhos para o fortalecimento da relação econômica com esse parceiro da mais alta relevância para o Brasil. Senhoras e senhores, eu estive em Pequim em maio passado para reativar a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, a COSBAN, a mais elevada instância de diálogo institucional entre os dois estados, estabelecida em 2004, mas que estava inativa desde 2015. Durante minha visita a Pequim, transmiti o sentido de prioridade estratégica do nosso relacionamento bilateral ao vice-presidente Wang Qishan, meu contraparte na COSBAN, e ao próprio presidente Xi Jinping, com quem também me reuni. Participei de eventos com empresários, políticos e formadores de opinião, inclusive o simpósio alusivo ao 15º aniversário do Conselho Empresarial da COSBAN. Regressei convencido de que as lideranças econômicas e governamentais chinesas estão com os olhos voltados para a agenda econômica brasileira, com ênfase para a pauta de reformas, o comércio exterior e o programa de parcerias e investimentos. Apresentei o novo governo brasileiro às autoridades chinesas e procurei construir relações de confiança para pavimentar o trabalho conjunto em torno de objetivos e projetos de interesse comum ao longo dos próximos anos. Deixei claro que nosso governo adota uma ambiciosa agenda liberal e modernizante para responder aos dois principais desafios econômicos do país: a deterioração das contas públicas e a baixa produtividade. O governo chinês apreciou nosso esforço para realizar a reunião antes de cumprir 5 meses de governo, o que contribuiu para dar maior fluidez à interlocução com as principais lideranças daquele país. Logo nos primeiros meses deste ano, quando alguns quadros técnicos ainda mal se situavam na nova configuração ministerial, a vice-presidência da República e o Itamaraty mobilizaram o conjunto do governo em torno de reuniões preparatórias para a COSBAN. A coordenação governamental foi produtiva e continua em pleno funcionamento,
seja para seguimento dos compromissos que pactuamos em maio, seja na preparação da visita do presidente Bolsonaro, prevista para o próximo mês de outubro. O engajamento bilateral do Brasil está orientado pelos objetivos de ampliar e diversificar nossas exportações, com maior agregação de valor, aumentar o volume e direcionar os investimentos chineses para as áreas prioritárias para o Brasil, aprofundando a cooperação na ciência, tecnologia e, principalmente, na inovação. Queremos consolidar o êxito nos setores tradicionais do relacionamento bilateral, ao mesmo tempo em que avançamos rumo a novos campos estratégicos para a cooperação. O ajuste das contas públicas, que vem sendo realizado pelo governo, restabelece a confiança na estabilidade macroeconômica do Brasil, mas também confere à demanda e aos investimentos externos papel de maior relevo para a retomada do crescimento. O colosso asiático não deve ser visto somente como destino fácil para exportação de commodities ou como vendedor de produtos manufaturados baratos. Cada vez mais, a China amplia e diversifica sua presença política e econômica no exterior, apresentando-se como protagonista no concerto das nações. O mapa global da produção, dos investimentos, das finanças e do conhecimento científico-tecnológico está sendo transformado pela ascensão chinesa e pelo crescimento dos mercados asiáticos. Ao mesmo tempo em que elevou a demanda pelas commodities produzidas pelo Brasil, a ressurgência chinesa acirrou a concorrência em diversos setores industriais, com efeitos generalizados sobre a competitividade mundial. A concentração das exportações brasileiras em soja, minério e combustíveis, produtos de baixo valor agregado, é um desafio persistente que enfrentamos com pragmatismo, flexibilidade e visão estratégica. A China é nosso maior parceiro comercial há 10 anos. A corrente comercial no ano passado atingiu o patamar de 100 bilhões de dólares, com superávit de 29,5 bilhões em favor do Brasil, as maiores cifras já registradas em nosso comércio exterior. Os dados do comércio para o primeiro semestre de 2019 mantêm o patamar semelhante ao do mesmo período do ano passado, com um bem-vindo incremento de 28% na exportação de proteína animal. A epidemia de peste suína africana, que sacrificou parcela do rebanho chinês, certamente influenciou o resultado, mas a preferência pelos produtos brasileiros deve-se, sobretudo, à qualidade e competitividade de nossas carnes, além do incansável empenho da ministra Tereza Cristina, cooperação com temas sanitários e fitossanitários e obter a habilitação de frigoríficos junto às autoridades sanitárias chinesas. Nesse mistério, acabei de falar essa manhã com a ministra Tereza Cristina, que me informou da liberação de mais 25 plantas, não é, de suínos, bovinos e frango para exportação para a China. Muito obrigado, embaixador, pelo trabalho que foi realizado. Os chineses reconhecem o Brasil como um fornecedor confiável de produtos agropecuários. Temos sido capazes de produzir alimentos de qualidade a preços competitivos, contribuindo para a segurança alimentar dos milhões que vivem naquele país e que anualmente superam a condição de pobreza. A partir dos sólidos vínculos comerciais, a cooperação bilateral agora avança para a exportação de outros produtos agropecuários, de lácteos a farelos de origem vegetal, passando também a englobar temas como agricultura digital, biotecnologia, nanotecnologia e mudanças climáticas. Senhoras e senhores, estamos atentos para a transformação do modelo de desenvolvimento chinês, em particular para as oportunidades que podem ser exploradas no plano bilateral e para seus efeitos
sobre a economia e a geopolítica mundiais. A guinada chinesa, no sentido da promoção do consumo interno, do fomento ao desenvolvimento científico-tecnológico e do setor de serviços, bem como a exportação de capital para o financiamento de infraestrutura no exterior, são exemplos de tendências que abrem promissoras oportunidades para os brasileiros. Os investimentos chineses do Brasil cresceram expressivamente ao longo da última década, sobretudo em setores ligados à infraestrutura e energia. E nada impede que continuem sua expansão por outros setores da economia. A abertura do escritório do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, aqui em São Paulo, ainda este ano, promete incrementar o fluxo de financiamento de projetos no Brasil. A inauguração coincide com o momento em que o governo executa uma ambiciosa política de parceria com o setor privado e investidores nacionais e estrangeiros para financiamento de projetos prioritários, além de presidir o grupamento dos BRICS. Neste ano, foram 27 leilões nos setores portuário, aeroportuário, ferroviário e de geração de energia, com expectativa de investimentos da ordem de 9,2 bilhões de reais. O Conselho do PPI, em sua última reunião, ao final de agosto, qualificou 29 novas iniciativas para sua carteira. Pela primeira vez, foram contempladas políticas para apoiar parcerias entre estados e municípios e a iniciativa privada em setores relacionados ao saneamento básico, geração de energia a partir de resíduos sólidos, educação infantil, presídios e unidades socioeducativas, iluminação pública e parques. Na segunda quinzena deste mês, teremos o primeiro leilão de concessão rodoviária do governo Bolsonaro. O trecho de 437 quilômetros engloba as rodovias BR-364 e 365, entre Goiás e Minas Gerais, importante corredor para o escoamento da produção agroindustrial do Sudeste goiano e do Triângulo Mineiro. Outros leilões estão previstos ainda este ano, nos setores rodoviário, de mineração, ferrovia, além, obviamente, do certame relativo ao excedente da seção onerosa do pré-sal, previsto para a primeira semana de novembro. Os chineses demonstram ter interesse, capital e experiência para ampliar e diversificar seu investimento no Brasil. E o governo federal conta hoje com uma sólida carteira de projetos e extenso cronograma de leilões, que deverão impactar na trajetória de longo prazo do crescimento nacional. A cooperação bilateral em matéria de ciência e tecnologia, em particular, conta com experiências muito bem-sucedidas nas áreas de espaço, nanotecnologia e energias renováveis. Em Pequim, tive a oportunidade de visitar as instalações da Academia Chinesa de Tecnologia Espacial e de conhecer de perto os resultados exitosos da cooperação aeroespacial sino-brasileira, que desde 1988 já produziu 5 satélites. Essa temática científico-tecnológica ganha contornos ainda mais interessantes no momento em que ingressamos na era da economia do conhecimento. A transição da manufatura mecanizada de massa para a produção intensiva em conhecimento prefigura uma transformação profunda na relação entre produção e ciência. Novas tecnologias estão sendo incorporadas de maneira contínua nas diferentes etapas da concepção, produção e distribuição de bens e serviços. O agronegócio brasileiro, por exemplo, é fruto do desenvolvimento científico. Um caso de sucesso da absorção sistemática de inovações na atividade econômica. Nossos agricultores trabalham hoje com um sistema de plantio direto, agricultura de precisão, técnicas modernas de irrigação, eficiência na gestão e no processamento. O Brasil possui ainda um número expressivo de empresas de base tecnológica,
com grande capacidade de crescimento e diversificação. Muitas delas originam-se de experiências exitosas da articulação entre Estado, academia e empresas, que contribuem para o fomento ao empreendedorismo e para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico em setores de ponta. Por exemplo, pesquisadores do Instituto Nacional de Telecomunicações, Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, estão trabalhando de maneira pioneira para desenvolver soluções tecnológicas para a inclusão digital de áreas rurais do Brasil. No plano legislativo, a perspectiva da votação em breve do projeto de lei complementar 79 de 2016 pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal deverá contribuir para destravar investimentos para o setor de telecomunicações e favorecer nossa transição digital. Lembro que nossa legislação nesse aspecto é do ano de 1997, totalmente defasada em relação aos avanços ocorridos nesses últimos 20 anos. A economia do conhecimento, no entanto, ainda está isolada em nichos ou em ilhas de pseudo-vanguardismo. Sua emergência tem desafiado os modelos político-econômicos estabelecidos, com efeitos desestabilizadores sobre todos os países do mundo, mesmo os mais desenvolvidos. O Brasil precisa enfrentar o desafio dessa nova economia. Nesse quesito, esperamos que a cooperação científica e tecnológica com países parceiros como a China também contribua para alavancar investimentos, atrair tecnologias e conhecimento técnico, além de integrar setores mais avançados de nossa economia nas grandes cadeias globais de agregação de valor. Senhoras e senhores, temos procurado construir relações de confiança e a criar um ambiente político propício para ampliação e diversificação das relações econômicas com a China. Essa disposição mostra-se ainda mais pertinente no contexto de acirramento do enfrentamento econômico-comercial entre China e Estados Unidos. O mundo acompanha com apreensão a escalada das barreiras tarifárias e aumento do risco de recessão mundial. Estamos confiantes de que as grandes potências saberão evitar aquilo que conhecemos como armadilha de Tucídides. Sabemos que ganhos de curto prazo para o Brasil, como no caso do aumento de demanda chinesa por soja, podem ficar comprometidos pela redução global da atividade econômica ou pelo desequilíbrio dos mercados em mais longo prazo. A instabilidade política não contribui para o progresso econômico. Nossa interlocução com as lideranças políticas chinesas tem sido fluida, respeitosa e construtiva. Após minha viagem a Pequim, houve o encontro entre os chanceleres à margem do processo preparatório dos BRICS. Diversas missões de autoridades brasileiras à China, além da visita do ministro da Defesa, Wei Fenghe, com quem me reuni na última sexta-feira. A China reconhece no Brasil um importante parceiro regional. Os países participam dos mais relevantes foros multilaterais, como o G20, BRICS e OMC. A visita do presidente Bolsonaro a Pequim em outubro irá conferir novo impulso para o diálogo político bilateral, assim como a vinda do presidente Xi Jinping a Brasília para a cúpula dos BRICS em novembro. A Apex está mobilizada para organizar ações à margem das agendas oficiais, de modo a promover produtos e serviços brasileiros junto ao mercado chinês. Convido as senhoras e os senhores a se engajarem nessas atividades. Precisamos sempre ter presente que a China é uma civilização milenar, enquanto nós somos uma nação secular. Quando os portugueses, em 1500, desembarcavam no litoral brasileiro, a China já era uma potência mundial. Em seu tempo, Confúcio já havia afirmado que poderás matar o chefe de um exército, mas não poderás matar a ambição
de um homem comum. E a ambição do homem comum nós vemos aonde? É o setor privado, a força motriz do mercado e do intercâmbio econômico entre os povos. É o empresário, anônimo, quem enfrenta riscos e incertezas. É quem inova e eleva o estado de equilíbrio da economia, rumo a patamares superiores de eficiência e produtividade. Na COSBAN, temos contato com o apoio do Conselho Empresarial como foro primordial para articular e canalizar o diálogo entre governos e empresários de ambos os países. O Conselho participou ativamente do processo preparatório da reunião de maio e das atividades paralelas ao diálogo governamental e continua a atuar em parceria com o governo federal nos mais diferentes setores do relacionamento econômico bilateral. Estamos trabalhando para que a nossa parceria estratégica com a China se traduza em condições propícias para o exercício da atividade econômica em benefício de brasileiros e chineses. Desejo, assim, muito sucesso nos debates de hoje. Espero que suas conclusões apontem para novos e promissores caminhos na agenda sino-brasileira. Muito obrigado pela atenção de todos.